Nos vídeos anteriores, eu apresentei por que Marx parte da mercadoria para entender o funcionamento e desenvolvimento da economia e por que ele resgata os conceitos de valor de uso, valor de troca e valor para compreender a mercadoria. Esses conceitos são fundamentais, mas por enquanto podem parecer meio abstratos. Para que isso, né? Será que é só uma mania de dar nome bonito para as coisas? Na verdade, não. No vídeo de agora eu quero colocar esses três conceitos em ação, colocar eles em movimentos, para você entender tensões e contradições que são produzidas conforme a sociedade vai se desenvolvendo economicamente. Essas tensões vão estar presentes bem mais para frente também no capitalismo, que a gente ainda não vai falar do capitalismo agora, mas dá uma pincelada, mas entendendo também as suas possibilidades e impossibilidades, as suas dificuldades de reprodução e também as possibilidades da sua superação ou da sua destruição. Bom, vamos voltar então para aqueles conceitos. Se você tiver dúvida, também pode olhar os vídeos anteriores. Eu vou tentar costurar dos vídeos passados para o argumento de hoje. Marx partiu de entender a mercadoria através das características que ela apresenta, que são evidentes. Bom, primeira coisa é que a mercadoria tem uma utilidade, ela tem um uso. Uma maçã, por exemplo, serve para alimentar-se, serve também para fazer torta de maçã, suco de maçã, vinagre e assim por diante. Então é óbvio que ela tem uma utilidade. Essa utilidade Marx dá o nome de valor de uso. É um termo da economia política. Dizer que algo tem valor de uso é dizer que algo se presta para alguma coisa, preenche alguma necessidade humana. Mas não basta ter valor de uso para ser uma mercadoria. Por exemplo, eu posso plantar maçãs, produzir e consumir para o meu consumo próprio. Aí elas não estão sendo uma mercadoria. Ou eu posso também encher um cesto de maçã e dar de presente para alguém. Tem aí riqueza sendo produzida e circulando e não na forma de mercadoria. Então, a outra característica necessária para que algo seja uma mercadoria é se prestar para ser trocada, comprada, vendida, trocada. E aí é que Marx faz uma primeira pergunta importantíssima. O que determina que algo possa ser trocado? Quem que vai comparar uma maçã com uma laranja, por exemplo? Né? Quem que vai determinar? É porque uma é mais doce, mais saborosa, uma mais nutritiva, enfim. E aí é que Marx parte da noção fundamental do trabalho. É o trabalho impresso naquela maçã, naquela laranja, que vai determinar como ela vai ser trocada. Essa capacidade de troca, Marx dá o nome de valor de troca, que você não deve confundir com preço. Valor de troca não é um número, não é uma qualidade numérica. Valor de troca é uma característica simplesmente de dizer que aquilo pode ser trocado, é trocável por outras coisas. E o que permite que algo seja trocável é o trabalho impresso naquele algo. Ou seja, o trabalho, essa atividade humana transformadora das coisas, imprime um valor nas coisas, conforme o tempo de trabalho despendido para ele. Mas não é o tempo de trabalho individual do produtor individual, é o tempo de trabalho médio necessário. E aí Marx traz o conceito importante de tempo de trabalho socialmente necessário para produzir algo. Então, digamos que em determinada sociedade, conforme o desenvolvimento técnico daquela sociedade, as características geográficas, climáticas, se consiga produzir uma maçã em 1 hora. Só para títulos de exemplo, né? Claro que não é uma quantidade tão irrisória, mas 1 hora é igual a uma maçã. E naquela mesma sociedade, em 1 hora se conseguem produzir 2 laranjas. Conforme as maçãs e as laranjas vão sendo trocadas, vai se chegar a um preço no mercado, ou a uma equivalência, né? Não é um preço, geralmente de uma maçã sendo trocada por 2 laranjas. Ou seja, 1 hora da maçã equivale a 1 hora das 2 laranjas. Então, é essa hora socialmente necessária que vai determinar a quantidade das coisas que vão sendo trocadas no mercado. Bom, aí é que a gente precisa colocar em movimento essa ideia para perceber algumas contradições, por exemplo, a diferença entre valor e riqueza. Digamos que em determinado momento a sociedade começou a desenvolver uma técnica,
muito importante, muito inovadora, e ela começa a ser capaz de produzir em 1 hora, ao invés de uma maçã apenas, 5 maçãs. Ou seja, ela aumentou a produtividade em 5 nas maçãs. E digamos que a mesma tecnologia não foi capaz de aumentar a produtividade das laranjas. Com o tempo, vai ser passado a trocar 5 maçãs por 2 laranjas. Mas o que está acontecendo aí, né? Ué, não é a mesma maçã, tão saborosa quanto? É porque agora precisa de menos trabalho para produzir aquela maçã. Cada maçã vai ter 5 vezes menos trabalho produzido nela, ou imprimido nela. E por isso a maçã vai poder ser vendida mais barata, né? Em comparação com as laranjas. Olha que interessante isso. Quer dizer que o desenvolvimento tecnológico de uma sociedade permite produzir mais riqueza, mais maçãs, portanto mais valor de uso. 5 maçãs têm 5 vezes mais valor de uso do que uma maçã. 5 maçãs alimentam 5 vezes mais pessoas do que uma. Então o desenvolvimento daquela sociedade vai produzir mais riqueza, mais valor de uso e menos valor. Porque em uma maçã agora está contida menos trabalho. Ela consegue produzir as mesmas quantidades, com menos trabalho. Ou seja, as mercadorias vão tendo, conforme ela se desenvolve, cada vez menos valor. Veja como isso é o contrário do que a gente observa nas aparências. Quando a gente diz, a tecnologia vai colocar valor, agregar valor. Não, ela não está agregando. Ela está tirando o trabalho necessário para se produzir, portanto, ela está reduzindo o valor das coisas. E essa contradição vai se mostrar hoje, por exemplo, no capitalismo, e que é uma dificuldade tremenda para que o capitalismo se reproduza por causa disso. Que, por exemplo, com um clique você reproduz um programa, uma música, copia milhões, infinitas vezes. Então não há mais trabalho para se produzir muitas coisas. Uma obra, por exemplo, que antes dava um trabalhão para o escritor escrever e imprimir, agora, com a gráfica, ela pode ser impressa infinitamente. É quase um toque de botão para se produzi-lo. O custo maior está no papel, né, que toma mais trabalho para se produzir. E se for digital, dá para botar um preço intuitivamente zero, porque ela pode ser produzida infinitamente. Veja como isso causa um problemão para a acumulação capitalista. Ou seja, conforme as forças produtivas se desenvolvem, as mercadorias podem sair quase a custo zero, mas isso é um problema para o capitalista, que precisa acumular valor e concentrar valor. Bom, eu não vou aprofundar ainda no capitalismo, tem outros conceitos que a gente precisa ver antes, mas queria deixar você com essa noção primeira, essa tensão que se cria conforme a sociedade vai se desenvolvendo tecnologicamente, e que mais para frente no capitalismo, muitas vezes a gente vai ver que o capitalismo começa a agir contra o desenvolvimento tecnológico para poder manter a sua acumulação. Qualquer dúvida, bota nos comentários. A gente tem bastante assunto ainda pela frente, mas espero que esse movimento que eu fiz aqui de colocar esses conceitos do valor da mercadoria, do valor de uso, valor de troca, para a gente ver como é que eles operam, tenha ajudado a entender um pouco como é que Marx começa a entender o funcionamento da economia.